Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é o Dia da Família, da Justiça e do Colunista Social. Parabéns aos meus colegas. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre o uso correto de medicamentos. Você costuma tomar remédio por conta própria? E qual a diferença entre medicamentos manipulados e os comercializados nas farmácias convencionais? Quem vai esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema é a farmacêutica Lismari Prado. Boa noite, Lismari. Obrigada por estar aqui no programa de hoje. Boa noite. Obrigada também por estar aqui com vocês. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a Lismari vai responder aqui no programa. Já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco através do WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito também para lembrar você que estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Lismari, então, para começar o programa de hoje, qual a diferença entre remédio e medicamento? Olha, Ivanir, vou te dizer que basicamente seria a mesma coisa. Mas lembra daquele chazinho da vovó, aquela simpatia que a vovó fazia? A gente pode chamar de forma genérica como remédio. E medicamento não, medicamento é aquele que está registrado, que já foi muito bem estudado, né? Que tem a sua fórmula tanto em manipulação quanto em drogarias, né? Mas basicamente é isso, né? São as duas coisas, as duas formas, elas servem para tirar alguma dor e para curar alguma coisa. Então, mas o remédio é como se fosse aquele amorzinho da nossa avó e dos nossos pais. E, Lismari, qual a diferença, então, entre medicamentos manipulados e os comercializados nas farmácias convencionais? Então, eu sempre digo que a principal diferença entre eles seria que o manipulado, a gente consegue fazer uma dose específica e coisas específicas para cada paciente, né? Principalmente quando a gente fala em alguns cosméticos que na forma industrial eles são engessados. Na manipulação a gente consegue trabalhar de cada forma para cada paciente de formas diferentes. Então a gente consegue sair da padronização, que é o medicamento de drogaria, o industrializado, e a gente consegue individualizar para cada paciente aquela medicação ou aquele cosmético que a gente precisa utilizar. Então, eu gosto bastante das duas formas, mas a manipulação, ela tem um viés de individualização. Isso é muito interessante. Perfeito. E por que há medicamento de formas diferentes, por exemplo, em comprimidos e gotas, e faz diferença o uso e o efeito? Então,
vamos dizer assim, existem bebês, existem crianças, existem adultos e pessoas idosas. Imagina um bebezinho ter que conseguir tomar um comprimido, né? Realmente ele não conseguiria. E não só medicamentos em comprimidos, cápsulas ou gotas, mas existem xaropes, existem medicamentos transdérmicos, né? Existem São os adesivos. São os adesivos, isso mesmo, né? Tem adesivos hormonais, tem muita reposição hormonal transdérmica hoje, né? Que muitas mulheres estão utilizando. Existe o sublingual, que a absorção dele é diferenciada no sublingual, ela é mais rápida. Então, cada forma farmacêutica, ela abre uma vantagem quanto à absorção e a disponibilização daquela medicação para cada paciente. Sem falar alguns que é com uso externo, nasal, colírios, Isso, pro não, ouvido. Existem várias medicações, né? Até na época quando se começou a se estudar as vacinas do Covid, se falava muito do spray nasal para o Covid. É uma forma farmacêutica, o spray nasal, né? Sabendo-se que os vírus geralmente entram pela área inalatória. Então, o spray seria, naquela época, uma boa opção de forma farmacêutica para isso. Realmente o tema de hoje está extremamente interessante, porque quando falamos em medicamentos, normalmente as pessoas pensam, né, medicamento comprimido, líquido e pronto. Só agora foram umas 10 variáveis e não incluímos aqui no nosso assunto os subcutâneos, como o anticoncepcional, não é, doutora? Sim, existem os subcutâneos, os implantes, né, hormonais também, que são bastante utilizados, né? Não só como os anticoncepcionais, mas existem outros tipos de implantes hormonais também para reposição de hormônios em mulheres. Que interessante. E, Lismari, quais os medicamentos que são permitidos de serem comprados sem receita médica? Tá. Existem alguns medicamentos que a gente fala nas drogarias, que é os que estão em cima do balcão, né? Na sigla em inglês é os OTCs. Né? Em português são os MIPs, quando a gente fala, né, que é medicamento isento de prescrição. Geralmente a gente olha que eles estão fora do balcão da drogaria, eles estão em uma maior disponibilidade dentro da farmácia, né? E a caixinha dele geralmente não tem uma tarja vermelha envolvendo ele, dizendo, né, precisa de prescrição médica. E as pessoas às vezes confundem que existem medicamentos que precisam de prescrição médica, mas não de retenção de receita, que são coisas diferentes, que aí são classes medicamentosas diferentes. Mas, sim, e essas medicações são as medicações que ficam fora do balcão, que geralmente são alguns antialérgicos, alguns antitérmicos para febre, né, xaropes, expectorantes, né, até aquele própolis, também é um MIPS, que a gente chama, né, medicamento isento de prescrição. Geralmente, quem consegue orientar muito bem isso é o farmacêutico dentro da drogaria. Então, eu sempre brinco, né? Tem um farmacêutico para chamar de seu. Vocês vão entender o quanto isso é importante. Até porque, né, Lismari, sempre se recomenda que não se faça o uso da automedicação. Então, o farmacêutico está ali exatamente para orientar. Né? Exatamente. Então, porque às vezes a gente está num estrado gripal ou alguma coisa assim, a gente chega na drogaria e começa a comprar, né? Compra um expectorante X, compra um antitérmico X, compra um remédio para dor e, na verdade, quase todos eles estão fazendo a mesma coisa. E a gente acha que está juntando tudo, agora vou melhorar mais rápido. E, às vezes, conversando com o farmacêutico, ele pode orientar isso melhor. Perfeito. E qual é a importância de seguir as doses indicadas na receita médica? E o que pode acontecer se tomar uma dose diferente da recomendada? Olha, essa parte da dosagem e seguir a prescrição médica, quando a gente fala de uma enfermidade, né, é de extrema importância. Né? Existem superdosagens que podem afetar fígado, que podem afetar os rins, né? Tu pode ter até uma crise renal por conta de uma dosagem muito alta de alguma medicação. E eu estou falando de medicações MIPs, essas que são isentas de prescrição. Né? Por exemplo, o ibuprofeno, que é uma medicação que está ali, que tudo que a criança toma... crianças que têm problemas renais, crises renais, não poderiam tomar.
Né? Então, assim, imagina você dar uma hiperdosagem daquilo achando que você vai melhorar a febre mais rápido. E não, você pode causar intoxicação medicamentosa. E se esquecer de tomar naquele horário, qual a consequência? O que deve fazer? Então, a maioria das medicações, elas podem ser tomadas logo que se lembrar que deveriam ter sido tomadas. Existem outras medicações, por exemplo, o anticoncepcional, que se ele passou um período muito prolongado, de 6 a 8 horas, sem ser tomado, ele só deve ser tomado na dose subsequente que ele já deveria ter sido tomado antes. Por exemplo, se a mocinha toma à noite, esqueceu de tomar à noite, dormiu, no outro dia, se recomenda ela somente tomar à noite e não de manhã quando ela acorda. Nisso a gente está falando já sobre quando a pessoa esquece, né, de tomar o medicamento. Sim. Mas, Lismari, existe um horário correto para tomar os remédios? Eles podem ser tomados em jejum, por exemplo? E nos traz também, por favor, alguma recomendação dos que podem, o que não poderia ser em jejum ou o que se alimentar antes. Bom, te enchi de pergunta, mas eu te ajudo, vamos lá. Não tem problema. A maioria das medicações, elas causam alguma irritabilidade no estômago. Então, muitas vezes, os médicos orientam, sim, que se deve tomar geralmente no café da manhã. Mas existem algumas medicações, tá, que elas têm que ser tomadas em jejum, né? Por exemplo, pólios vitamínicos, parece uma coisa simples, aliás, é um MIPS, né? Só que polivitamínico, ele tem várias interações alimentares. Então, você toma junto com o alimento, você não absorve nada praticamente. Ferro, cafeína, a cafeína em si, que é o cafezinho, né? Ela tem interação com várias vitaminas e minerais, então você não absorve isso. Então, geralmente, a gente converse com o seu farmacêutico, mas existem também medicamentos para diabetes, que ele também deve ser tomado em jejum de manhã, né? Porque exatamente ele trabalha nessa parte da insulina, né? Facilitando a entrada da insulina na célula. Então, você toma ele antes de tomar o café da manhã. E no caso, toma um medicamento, quanto tempo depois tu recomenda, assim, de a pessoa vir a se alimentar uns 20 minutos, 30, uma hora? Porque tem variações, talvez, dos polivitamínicos, né, com os outros tipos de medicamentos, como no caso que tu comentaste desses dos diabéticos. Desculpa, gente, ela se engasgou aqui um pouquinho, pode ser um pouquinho do ar. A gente vamos fazer o seguinte, vamos chamar um intervalo rapidinho e aí a gente já volta então. Nós voltamos rapidinho, em 30 segundos estamos de volta aqui com o nosso Papo Certo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, que aparece aqui na tela. Temos conosco hoje a farmacêutica Lismari Prado, que está falando sobre o uso correto de medicamentos. Lismari, o que fazer em caso de superdosagem ou tomar remédio errado ou ainda ter um efeito colateral? Bom, uma coisa que eu sempre ouvi é o óbvio tem que ser dito, né? Porque às vezes a gente não dizer nos torna até negligentes quanto a isso, né? Realmente. Primeira coisa, é médico. Tá? Realmente nós temos que ir para o hospital. Tá? Aquelas antigas receitinhas que a nossa vovó passava, toma leite, né? Provoca o vômito. Provoca o vômito, Nossa. então é terrível, né? Porque depende lógico, não estou falando diretamente de medicações agora, mas imagina uma criança que consumiu algo cáustico,
Se você faz o regurgitamento daquilo, você tem toda uma queimação esofágica no retorno, você pode piorar muito mais a situação, né? O leite, dependendo da situação, o leite pode aumentar a absorção da medicação no teu organismo. Então, assim, ó, realmente vá para o hospital, que lá com certeza eles vão ter todo o antídoto para aquela medicação. Geralmente sempre se tem, né? Outra coisa também que é importante é a parte de efeitos colaterais, tá? Muitas pessoas não sabem, mas os efeitos colaterais, eles são extremamente importantes de serem relatados ao farmacêutico. Porque com este relatório, estes relatos, o farmacêutico pode ir à indústria e pode até, depende da quantidade de relatos que esse medicamento e essa indústria receber, ele pode vir depois na bula. E ajudar outras pessoas que estejam passando pela mesma situação. Exatamente. Porque a pessoa pode estar tomando um medicamento prescrito e ainda assim ter uma reação adversa. Adversa, sem dúvida. Então, e falando em reações adversas, qual a consequência de interações de medicamentos? Há interações que não podem ser tomar medicamentos ao mesmo tempo? Sim, existem alguns medicamentos que tu vê, eu vou dizer algo extremamente simples que muita gente faz, antiácido com medicação. Antiácido. Antiácido. Por que acontece? Muitos medicamentos, eles agem, geralmente eles são absorvidos ou no estômago ou no intestino, tá? O paciente, óbvio que ele não sabe disso, esse medicamento é no estômago, esse medicamento é no intestino. Só que quando você muda o pH do teu estômago, por exemplo, tomando um antiácido, ele vai ficar básico. É o caso do leite, que também deixa o estômago básico. Então, ele impede a absorção de alguns medicamentos, né? Principalmente, por exemplo, antibióticos. Então, antiácidos e antibióticos. Muita gente às vezes fica ruim do estômago depois de tomar um antibiótico. Sim. Faz o quê? Toma um leite para diminuir aquela gastura. E tira o efeito do antibiótico. Nossa. Antibióticos e anticoncepcionais. Não que eles não possam ser tomados conjuntamente, tá? Mas eles têm que ter um mínimo de intervalo para ser consumidos conjuntamente também. Porque muitos antibióticos atacam algumas floras do intestino, né? Porque são bactérias também, mas são bactérias boas. E aí o que acontece? O anticoncepcional não é absorvido corretamente. Então, pode acontecer sim. E aí, daqui 9 meses vem o resultado. Daqui 9 meses vem o resultado do antibiótico. Então, assim, Lismar, é uma coisa que realmente a gente escuta desde os antigos, né? Não pode tomar leite com medicamento. Realmente não pode ou depende do tipo de medicamento? Então, olha, eu não sei o antigo. A minha avó, vou contar, a minha avó só falar para tomar com leite, né? Por quê? Porque geralmente os remédios dão aquela gastura no estômago. E aí, geralmente também muita gente faz o quê? Toma no café da manhã, né? Hoje, com a nossa vida corrida e modificada, que a gente acostumou a tomar o cafezinho preto, né? Mas antigamente só se tomava o quê? Café com leite. Café com leite, realmente. Então, medicação era sempre com café com leite. Então, isso é uma das maiores interações medicamentosas. E outra interação aqui que eu tenho dúvida. Bebida alcoólica interfere ou não no efeito de medicamentos? Olha, existem medicamentos que são diretamente interferidos pela bebida alcoólica, tá? Mas qualquer medicamento não é recomendável, né, você estar utilizando a medicação junto com bebida alcoólica. Óbvio, existem medicamentos. Por exemplo, se você usa um antidepressivo, o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Você já está tomando um antidepressivo ou, né, um medicamento para dormir, vamos dizer assim, ele também é depressor do sistema nervoso central. Isso pode dar um problema muito sério. E algum outro medicamento que tu recomende que realmente, de forma alguma, a pessoa venha a ingerir o medicamento e faça o uso de bebida alcoólica? Insulina. Insulina, ela causa hipoglicemia, baixa de glicemia. O álcool também faz isso. Você conjuntamente fazer as duas coisas, você pode ter um ataque hipoglicêmico sério e pode até entrar em coma.
Nossa. Agora, gente, nós vamos fazer uma interação aí com o pessoal de casa que está nos assistindo e enviaram mensagens, então, e comentários aqui através do nosso WhatsApp. A Cláudia Rodrigues, de Sapucaia do Sul, ela está perguntando, ela escreveu: eu tenho dificuldade de engolir cápsulas e por isso eu costumo abrir e misturar com água. Isso interfere no efeito da medicação? Então, geralmente as cápsulas em si não tem essa interferência, porque as cápsulas, elas geralmente são absorvidas no estômago mesmo, então não teria problema. O que tem problema, quando a gente compra na drogaria, e esmagar o comprimido. é as drágeas, aquelas que são grandonas, né? As mais famosas de paracetamol, que ela absorvida em outras áreas. Anticoncepcional de jeito nenhum, né? Porque se você pega o anticoncepcional, ele é para ser absorvido no intestino. A gente quebrou ele vai ser literalmente, ele vai ser dissolvido no estômago e não vai existir mais anticoncepcional ali, né? Então, sim, geralmente cápsulas tu consegue abrir e não teria problema nenhum. Mas as drágeas são sistemas que a gente evita esmagar e... Então, eu sempre digo assim, ó, tá com alguma dificuldade de tomar, tenta entrar em contato com uma farmácia de manipulação boa, né, com um farmacêutico experiente, talvez ele consiga fazer uma forma farmacêutica diferente, em xarope, em gotas, para facilitar essa utilização. Perfeito. E, para dar continuidade, quais os riscos da automedicação? Olha, tanto se fala de automedicação. Por que eu vou falar tanto se fala? Já fazem mais ou menos uns 10 anos que os antibióticos, por exemplo, entraram para a lista de medicamentos controlados. E sabe por que isso aconteceu? Porque as pessoas usavam indiscriminadamente. Só que elas não usavam somente indiscriminadamente, elas usavam a qualquer momento, estou com um pouquinho de dor de garganta, vou ali comprar um antibiótico. Não tomava da forma correta, no tempo correto. O que aconteceu com essas bactérias? Ficaram mais resistentes ao antibiótico. As superbactérias. Então, hoje, o maior problema hospitalar que tem hoje é você pegar uma bactéria hospitalar, que quase nenhum antibiótico funciona. E isso tudo vem recorrente da automedicação. Óbvio, esse daí é o ápice, né, do problema da automedicação. Mas existe, sim, medicamentos simples, né? Por exemplo, o paracetamol, que ele é extremamente hepatotóxico, principalmente para mulheres, e se consumido com bebida alcoólica. Nossa. Exatamente. Então, e as pessoas não têm essa noção. E aí, estou com muita dor, estou com pouca dor, toma dois, vou tomar... Neste caso, o papel do farmacêutico torna-se indispensável, porque mesmo medicamentos estando com a sua venda liberada sem o receituário médico, o farmacêutico é quem pode dar a melhor orientação neste caso para evitar, né, a automedicação ou o uso excessivo de medicamento. Não, exatamente, porque às vezes o que acontece, a gente escutou, minha vizinha tomou tal medicamento, né? Aí vai lá e compra aquela medicação, mas a minha outra vizinha. Então ele está misturando o medicamento que a vizinha tomou com o que o médico deu e mais com o que ele comprou no balcão da farmácia. E não está avisando para ninguém. Então às vezes é tudo a mesma coisa, funciona tudo, e aí tu começa a ter toda uma intoxicação, tu pode ter uma intoxicação medicamentosa muito séria, afetar rim, afetar fígado, né? Além de outras coisas, né? Continuando por aqui, então, com a interação do nosso público. Me chamo Marcelo Fagundes e eu sou de São Leopoldo. Eu quero saber se posso tomar medicação com suco, leite ou outra bebida diferente de água. Bom, como eu tinha dito, né? Toda alimentação e toda bebida, ela, por ter pHs diferentes, elas interagem com a medicação. Então, o suco, ele é o quê? Ele é ácido. Vai tornar o estômago mais ácido, vai interferir na absorção de alguma medicação. O leite, o contrário. Vai mudar o pH para pH básico. Vai fazer com que algumas medicações não sejam absorvidas, por exemplo, os antibióticos. Então, o ideal é sempre, todas as vezes, tomar com água. Tá? Todas as vezes mesmo. E se você for tomar alguma bebida logo após, geralmente espera uns 10 minutinhos antes de poder tomar o teu leite, o teu café, né, após a ingestão da medicação. Importantes dicas. E qual o local e a forma correta de guardar os medicamentos? Então, uma coisa extremamente importante, não guardem no banheiro.
Não pode. Essa novidade, né? No armarinho do banheiro, onde todo mundo guarda. Não pode no armarinho. Sabe aqueles filmes hollywoodianos que, né, a gente vai no banheiro, abre aquele armário, vê aquele monte de medicação, eu vou pegar esse agora. É Não só em guarda. filme. É só em filme. Não guardem no banheiro, né? É quase uma indução a guardar ali. É quase como uma... os ovos na porta da geladeira, que também não é o local adequado. Não a é o mesma local coisa correto. serve para medicamentos. Né? Então, quer dizer, locais que têm variações de temperaturas muito abruptas, né, não é o local ideal para se guardar a medicação. Né? Geralmente, tem lugares muito interessantes, algumas caixinhas dentro dentro do guarda-roupa, ali no lugar onde não seja nem muito claro, porque existem medicações que também interagem com a luz solar, né? Geralmente elas vêm em frasquinho âmbar, que são aqueles frasquinhos escuros, né? Mas, mesmo assim, a gente evita estar submetendo essa medicação a temperaturas muito altas ou muito baixas, né? Outra coisa... Lógico, existem medicações que a indicação dela é colocar na geladeira. Sim. Né? A indicação depois dela, de aberto. Depois de aberto, né? colocar na geladeira. Geralmente a gente coloca muito xarope, aquelas que a gente faz ressuspensão, a gente acaba colocando na geladeira. O ideal é colocar mais na porta da geladeira, que a temperatura não é tão baixa quanto para dentro. Farmacêutico pode dar a orientação correta Pode dar a orientação correta, exatamente. E também guardar restos, sobras, não é? Vamos dizer assim, de medicamento, que é uma crítica que eu faço aqui, né? Porque a quantidade de medicamentos quase sempre, né? Se é um tratamento curto, sobra. Então, também não guardar, né? Essa sobra de medicamento esperando que vai usar quando, né? É uma crítica que eu faço, que eu entendo que o correto seria vender por unidades exatas da minha necessidade. Aí o farmacêutico teria, então, esse papel ali de fazer este fracionamento, que eu entendo mais econômico para todos os consumidores, para as pessoas, e evita guardar medicamento. Pode uma criança, enfim, ir lá pegar aquele medicamento que está guardado numa gaveta, ou mesmo nós, né, guardar algo que não vai ser usado nunca. E aí, falando sobre isso mesmo, Evanir, já que tu falou sobre o desuso, como seria a forma correta de descartar, então, os medicamentos? O descarte é bem interessante, porque entra exatamente no que o Evanir falou. Muitas vezes, as pessoas acabam até tomando aquela medicação para não deixar sobrar. Toma mais. Meu Deus. Sim, porque fala assim, eu paguei por isso, né? Só então piada. eu vou tomar mais um dia. Quem sabe se mais um dia vai resolver melhor a minha enfermidade, né? Isso é um erro muito grande, isso é um uso irracional da medicação. Então, assim, hoje existem algumas drogarias que elas fazem o recebimento dessa medicação. Existe também algumas prefeituras, tá, que abrem estabelecimentos dentro de farmácias populares, dentro da sua Secretaria da Saúde, que recebem essas medicações. Para descarte ou para reaproveitamento? Para reaproveitamento. Perfeito, Tá? esse reaproveitamento. Eu entendo algo muito importante. Né? Sim, exatamente, para pessoas que não têm condições. Existem antibióticos, a gente sabe, existem outras medicações até controladas, né? Porque no medicamento controlado acontece muito isso, entendeu? Então, procure uma drogaria especializada ou até mesmo a Secretaria da Saúde, que é bem provável que tenha essa informação. Muito boa a nossa entrevista de hoje, então eu quero aproveitar e agradecer a Lismari pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Amanda, agradeço estar com vocês aqui. E qualquer dúvida, estamos aí pelo WhatsApp, né, de vocês podem mandar que a Amanda encaminha aqui que a gente responde. E eu agradeço a nossa equipe e ao pessoal de casa que participou do programa e pela audiência. E lembro que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com a síndica profissional Maureen Gonçalves para falar sobre as atribuições do síndico e do subsíndico. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês.